bem? Vamos falar sobre o nosso membro superior? E aí, fez aquela aulinha de membro inferior, entendeu tudo? Se tiver com alguma dúvida, só mandar uma pergunta para mim, tá? Estou disponível para responder para você. A gente vai falar aqui do membro superior, ele começa aqui no ombro. O ombro ele está encaixado no nosso tórax através da escápula. Então a escápula eu vou trabalhar quando a gente for trabalhar com a coluna, tá? Então hoje a gente vai pensar do ombro. O húmero é o osso. Temos dois músculos aqui, bíceps e tríceps. Temos o deltoide, tá? Aí a gente tem aqui o nosso cotovelo, aonde é o encontro de dois ossos. O húmero se encontra com o rádio, que vem daqui até aqui, e com a ulna, que vem daqui até aqui. Tá? Aqui é chamado antebraço. A gente tem músculos extensores, músculos flexores. A grosso modo, é como a parte da frente e a parte de trás da nossa perna, a nossa panturrilha, né? Nosso tibial anterior. Então aqui você tem os músculos que puxam, que fecham, e tem os músculos que estendem. Eles se contrapõem, tá? Aí você chega no nosso punho, que é um encontro desses dois ossos, rádio e ulna, com mais 8 ossinhos pequenininhos aqui, certo? Que faz toda essa mobilidade do nosso punho. O nosso punho ele é móvel, tá? A gente precisa dessa mobilidade específica que a gente tem no punho, que a gente desenvolve. Então quem usa demais o punho ali, às vezes acaba tendo até algumas dores, tá? Pois a gente vai falar direitinho sobre isso. Aí eu chego aqui nos meus metacarpos, tá? Depois desses 8 ossinhos aqui, a gente vai chegar nos metacarpos. Ele é esse, mais esse, mais esse, mais esse. E nos outros dedos também. E no dedão também. São vários ossos, vários encontros articulares. 24 ossos, muitas articulações acontecendo ali, tá? Então você pode observar que a sua mão é muito específica ao tipo de atividade que você produz com ela. A sua mão ganha força, ganha mobilidade, de acordo com a utilização. Então, o que é importante você observar? O ângulo dos seus dedos, tá? Ele é retinho, é um mais aproximado do outro, não é? Né? Onde que eu tenho tensão na minha mão? Meus dedos, quando fazem a extensão, eles passam do ângulo. Quanto que é o ângulo dos meus dedos? Ó, estendi minha mão, né? Fechei. Quanto que eu consigo abrir? Quanto que eu consigo fechar? Tá? Isso é um indicativo importante. Qual é a flexibilidade da sua mão? Quanto que ela abre? Hoje em dia a gente faz muita tarefa de fechar a mão, né? Então será que não é importante de vez em quando eu fazer o teste, abrir e ver quanto que você abre? Todo esse movimento não é para dar dor. Se for de manhã ela estiver um pouco mais enrijecida, é normal. Por quê? Porque a articulação ela se lubrifica com a movimentação. Então de manhã se acordar enrijecido, todo mundo acorda assim. Aí conforme você vai movimentando, vai soltando, vai aquecendo o corpo, tá? Então é importante você trabalhar com todas as suas articulações. Muito bem, nossa mãozinha, que ajuda a gente o dia inteiro, tá? Presta atenção nela, vê os seus dedos, qual é o ângulo que eles fazem, qual é o ângulo lateral que eles fazem, tenho dor a algum tipo de movimento, qual é o movimento que eu faço que me incomoda, ou não. Se tudo der certo, sua mão não vai doer. Lembra, sempre cabe você procurar uma avaliação mais assertiva sobre a sua dor. A dor ela é um sinal de que alguma coisa não está bacana. E às vezes é muito simples resolver, tá? Procura um médico, um fisioterapeuta, que eu tenho certeza que eles vão te ajudar. Mas se você já souber o que você está procurando, é mais fácil. Por isso a gente está analisando aqui. Dito isso, o que a gente vai pensar agora no nosso punho, tá? É difícil analisar a flexibilidade de cada um dos dedos. Agora do punho não. Você deixa o seu antebraço paralelo ao solo, puxa. Vê o quanto que você consegue levantar. Esse aqui é o meu máximo. Se você for perceber, ele não chega a 90 graus. Não tenho muita mobilidade, mas tem gente que tem. E aí eu faço para baixo. Mas por outro lado, ele tem uma certa flexibilidade, tá vendo? Ó, quando eu forço, eu consigo os ângulos que eu estou buscando. Então isso é importante você perceber. Não tem certo nem errado. Algumas pessoas são mais flexíveis e outras são mais rígidas. Isso é normal. É só você saber quem é você, tá bom? Aí nós temos o cotovelo. O que é importante observar no cotovelo? O grau da sua extensão, tá? Qual é o grau da sua extensão? Aqui, ó,
o braço fica retinho? O meu fica. Tem gente que passa um pouquinho, tem uma hiperextensão de cotovelo. Tem que tomar cuidado, tá? Observa ele, porque nunca é bom essa forçada maior assim. Você tem que tentar deixar ele mais retinho. Então, observe isso aí no seu cotovelo. E aí a gente vai observar o que é mais difícil, que é o ombro. Porque a articulação tem mais movimento no nosso corpo, então com certeza é a mais difícil de avaliar. Será mesmo? Ó, a nossa avaliação aqui ela é visual, mas ela também é física, você tem que sentir. É perceptível ao seu corpo. Ah, aqui dói, aqui é difícil. Tudo isso é importante você ir percebendo no seu corpo. Por quê? Quando você prestar mais atenção, quando você se ligar mais ao seu corpo, quando você estiver mais conectado com o seu corpo, será tudo mais fácil de você diagnosticar. Ah, eu preciso trabalhar com isso, eu preciso fortalecer aquilo. E aí você sabe o que você está procurando. Se você chega numa academia, se você vai procurar uma atividade física, você vai saber, eu preciso de fortalecimento do meu membro superior. Não, eu preciso dar uma ênfase no meu membro inferior. Não, a minha coluna precisa ser organizada. Então, ao final desse guia, eu espero que você consiga ter essa visão do seu corpo. Tá bom? Então vamos lá, ombro, primeira coisa, eu estou sentado, então a avaliação sentada é diferente da avaliação em pé. Mas vamos lá, estou sentado, o que eu tenho que observar? Primeira coisa, estou sentado correto? Senta você correto, deixa a coluna reta, desapoia ela da cadeira e aí relaxa os ombros. O que você vai observar? Você vai observar essa pontinha aqui, ó, tá? Qual é a diferença de tamanho das duas? Aqui a ponta do meu ombro. Esse espaçamento aqui, como que tá? Qual é a diferença entre eles? Fica de lado. Se eu colocar a mão nessa pontinha aqui, para onde que aponta o meu ombro? Para frente? Para trás? Mais neutro? O ombro tem esse ângulo, mas na verdade ele está conectado à escápula, tá? Então, esse movimento aqui a gente vai pensar quando for pensar a escápula. A gente está pensando mais no ombro. Hoje o guia vai ser de dor, então mesma coisa, movimentos do ombro. Como que eu movimento o meu ombro e não sinto dor? Tá? Então essa avaliação física seria você observar se você tem um ombro mais caído ou não. Né? Relaxa os dois braços. Como eu disse, eu estou sentado, mas você pode e deve fazer em pé e sentado. Acho bom os dois jeitos. De frente, de lado, de costas. Lembra, para, relaxa, pede para alguém bater essa foto. Do outro lado. Aí observa, quando você colocar uma do lado da outra vai ser muito mais fácil de você observar, beleza? Pega essas fotos e vai guardando tudo junto, tá bom? Vai ser importante a gente ter um lugar onde você possa guardar esses dados ali para a gente poder observar isso a médio e longo prazo. Ok, movimentos do ombro que não causem dor. Primeira coisa é esse aqui, ó. Você vai levantar. Até aqui é muito importante que não tenha dor. Se tiver qualquer tipo de dor a fazer esse movimento, precisa de uma avaliação melhor. Não, consegui subir tranquilo. Vai lá na frente, vai, leve ele atrás. Até qual é o grau que você consegue ir sem ter que abaixar, sem ter que mudar a coluna, né? Qual é o grau da minha mobilidade? Volta, faz com o outro lado também, lembra disso. Sobe. Esse aqui costuma causar dor. Todo movimento que for acima, que o cotovelo estiver acima do ombro, ele costuma ser um pouco dificultado. O que você vai observar aqui? Se você consegue levantar o seu braço até essa altura aqui, ó. Tem gente que vai passar, vai tranquilo, vai dar a volta completa, sem dor nenhuma. Perfeito, esse é o grande objetivo, tá? Mas até aqui é importante que não tenha dor. Se você não consegue muito lá para trás, tudo bem, mas até aqui é um ângulo esperado que você consiga. Então toda essa parte frontal, aqui ó, o círculo frontal, é importante que você consiga fazer sem dor. Para um lado, testa lá para o outro, né? Aí o que você vai fazer? Vai fazer uma rotação agora aqui do lado. Vou virar para você entender melhor. Ó, girando, tá? Palma da mão para baixo. Palma da mão para cima. Tem dor? Não tem? Beleza, bacana.
A gente fez um teste de ombro então. É isso que você precisa fazer. Você tem que não ter dor nesses movimentos. Você tem que não ter dor nos movimentos da mão. Não ter dor nem impossibilitações no movimento do punho. Às vezes você vai encontrar uma rigidez, tudo bem. Mas ela não pode doer. É um enrijecimento por falta de uso. Tá? Então vamos pensar que hoje, para você ter avaliado o seu membro superior, é importante você ter observado a sua mão. Como que é a palma da sua mão? Tem calo em algum lugar? Você usa mais em algum lugar? Como você usa esse lugar? Lembra do indicativo do pé? Aqui serve para a mão também. Ah, é bem homogênea a textura da minha mão. Ah, eu tenho um calinho aqui, aqui. Tá? Observa isso. Qual é o ângulo dos meus dedos? Tanto lateral quanto anteroposterior. Tá? Então, que ângulos que esses dedos fazem? Quanto que ele consegue? Tem certo? Tem errado? Sempre está certo. Se é seu, está certo. O que não está certo é ter dor. Tá? Mas observa, bate essa foto, organiza ali, estende seus dedos, faz afastamento de mão, tenta as mobilidades, não dói nada, legal. O punho, não, também não dói. E meu cotovelo, o movimento vai e vem sem dor, beleza. Às vezes eu sinto dor nesses epicôndilos no cotovelo, tá? Ou dentro ou fora. E isso também tem que ser avaliado. Daí depois a gente vai ver um fortalecimento específico para essa parte. Mas a ideia é que esse lado externo, ele está conectado aos extensores do dedo. Então, de alguma forma, eu levanto muito aqui e posso acarretar essa dor aqui. O lado interno, ele está mais ligado aos flexores do antebraço, tá? Então, essa dor também é importante você avaliar se tem essa dor no cotovelo. Qual é o grau de extensão do cotovelo? 90, retinho. 180, retinho. Beleza. Toquei no ombro, estendi. Ótimo. Aí a avaliação do ombro. Como que está o meu ombro? Eu tenho um grau bom de flexibilidade? Não tenho? Como que funciona isso? Aí você vai. Lateral. Tem que estar sem dor. Faz um de cada vez. Frontal. Beleza, esses são os básicos. Avançados, onde envolve a rotação. Então aí você eleva. Aqui eu não coloquei rotação ainda, tá? Desculpa, eu tinha esquecido desse. Para cima, retinho, sem dor. Beleza. Esse é o mais difícil de estar sem dor. Mas se você tem um ombro saudável, você vai conseguir, tá? Presta atenção o que acontece com essa região do seu corpo quando você levanta, né? Eu forço, dói, como que é isso? Tá? Aí os avançados são os de giro. Então você fazer um círculo completo. Vou fazer lateral agora para você ver. Talvez você não veja o braço inteiro, mas ó, dá para entender. Gira, 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 gira. Tenta o maior ângulo possível. Como que eu vou saber qual é o meu ângulo? Ah, agora é a questão. Você vai fazer isso perto da parede. Então eu vou te mostrar agora o vídeo como que você faz isso na parede, tá? Para saber qual é o grau de mobilidade do seu ombro, ver se ele está compatível um com o outro. Beleza? Então vamos lá. Vamos lá? 2 testes de ombro. Rapidinho, ó, fácil, tá? Presta atenção primeiro. Lateral à parede. O que eu vou fazer? Eu vou me afastar um passo pequeno. Coluna reta, distribui o peso nos 2 pés. Tenta fazer um círculo com a sua mão sem tocar na parede. E sem dor, é claro. Legal, conseguiu? Volta. Beleza. Um pouquinho mais perto, tá? De novo. Vai. E volta. Um pouquinho mais perto. Se eu conseguir chegar bem pertinho, passar ele do ladinho da parede, sem dor e sem tocar na parede, 100% esse grau de ação do ombro. Faz de um lado, faz do outro, tá? Se você estiver encontrando dor ou afastamentos diferentes, vai percebendo isso. Marca ali, meu ombro direito, meu ombro esquerdo. Deixa tudo organizadinho, é bom para você. Próximo teste. Encosta a coluna na parede, retinho, tenta tocar o máximo possível ela aqui, encosta a parte de trás da cabeça sem olhar para cima, olhando retinho, põe o cotovelo na parede, 90 graus, tenta tocar as costas da mão lá em cima. E aí, saiu o ombro? O meu não saiu, mas foi quase. Tá diferente um lado do outro? Normalmente tem mais tensão de um lado do que do outro para fazer esse movimento. Se para você foi livre, fácil, tranquilo, perfeito. Tenta para baixo.
Normalmente para baixo a gente não consegue sem tirar o ombro, tá? Você pode tentar. Aqui. É normal ter menos rotação interna, tá bom? Do que rotação externa do ombro. Então esse é um outro teste de rotação do ombro. Cotovelo 90 graus. Estou fazendo de um lado só agora. Encosta a coluna. Fácil. Levantei o ombro. Toquei a palma da mão, mas eu não tive dor. Mas eu levantei meu ombro. Observa, tá? Essa mudança de flexibilidade nessa articulação do ombro. Beleza? Toalha enroladinha. Vamos ver a nossa mobilidade de ombro ainda? Ó, passa lá atrás. Segura. Quanto que eu consigo puxar aqui? Eu tenho dor nesse movimento? É muito importante eu observar essa dor. Quanto que eu consigo puxar sem dor? Ajeita. Legal, consigo trazer até aqui sem dor. Bacana, tem uma boa mobilidade de ombro, tá bom? Faz do outro lado a mesma coisa para a gente ver se tem diferença. Segura, puxa, puxa, puxa. Muito bem, consigo trazer ele sem dor até aqui. Ótimo. Então eu consigo uma boa mobilidade nos meus ombros. E eu posso fazer os dois juntos. Consigo tocar a palma das minhas mãos nas costas? Legal. Se você tiver um pouco mais de mobilidade de ombro, você vai conseguir tocar as palmas das mãos voltadas para cima. Tá? É sempre muito importante observar dor. Você tem dor em algum movimento? Porque a dor vai ser um indicativo de que existe alguma disfunção no meu ombro, tá? Então, o meu ombro, ele precisa conseguir fazer os movimentos sem dor. Qual é o movimento que me causa dor? Através da dor, você vai saber diagnosticar isso daí, ok?